Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No domingo passado, nós começamos a meditar nessa passagem a partir do verso 42, e hoje vamos ler os versículos 46 e 47. Atos capítulo 2, versos 46 e 47. E perseverando, Atos 2, 46, 47. E perseverando de comum acordo, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, pela certeza que o Senhor aqui se faz presente. Obrigado pelo teu Espírito que o Senhor derramou em cada um de nós, os que cremos. E obrigado porque a tua promessa é permanente, o Senhor permanece conosco. Pedimos que mais uma vez o teu Espírito ministre a tua casa hoje, que a tua palavra cumpra o propósito pelo qual foi enviada. Propósito de salvação, de edificação, e tudo isso para a glória do teu nome, o nome de Jesus. Amém. Esse ano, Deus nos deu esse tema, a igreja somos nós. Nós temos refletido sobre isso desde o começo do ano, começando na apresentação do nosso projeto, de forma especial no dia do aniversário da igreja. Tivemos um retiro em que o tema dos nossos 3 dias ali também foi a igreja somos nós. E agora, nas manhãs de domingo, antes de encerrar o ano, é como se estivéssemos dando o último laço no sapato, para que ele não saia do pé, e nos perguntando uma pergunta muito específica, ok, mas o que significa afirmar que a igreja somos nós em tudo o que a gente faz como igreja? Quais são as implicações de dizer, ok, a igreja somos nós, não apenas naquilo que somos como igreja, mas no que fazemos dominicalmente ou mesmo semanalmente como igreja? Quais são essas implicações, uma vez que não estamos dizendo que a igreja somos nós apenas porque precisamos de um tema para o ano? Não, nós estamos afirmando que a igreja somos nós como verdade de Deus para nós, verdade revelada na sua palavra e que pode ou não estar sendo experimentada por nós, embora afirmemos que sim, somos o povo da palavra. Você sabe que a igreja nasce no dia do Pentecostes. Nesse dia, Jesus cumpre a sua promessa, ele derrama o seu Espírito. E esse Espírito que antes vivia entre os discípulos, passa agora a viver nos discípulos. Jesus passa a viver em cada um dos seus, e surge então a sua igreja. Surge o corpo de Cristo, e o Lucas
vai nos oferecer um primeiro retrato de o que aconteceu quando isso aconteceu. O que aconteceu quando Jesus, que antes estava entre eles, em corpo, agora está no céu, mas cumpre a sua promessa de não os deixar sós, cumpre a sua promessa de derramar sobre eles a promessa do Pai, 50 dias após a sua ressurreição. O Lucas vai dar um retrato dessa igreja que nasce, o retrato dos seus primeiros dias, como ela era, como ela vivia, o que ela fazia. E esse retrato é como se fosse uma medida, como se fosse uma moldura, como se fosse assim, uma referência deixada para nós nas Escrituras, para que cada geração posterior de cristãos pudesse pegar então esse retrato e, olhando para esse retrato, comparasse com o que somos hoje, como vivemos hoje, o que fazemos hoje como igreja. Então, termos uma referência para onde devemos ir. E aí o Lucas, que nos oferece esse primeiro retrato dessa igreja que nasce, dessa primeira célula, de onde viriam tantas outras, como a nossa hoje aqui, ele vai nos dar um retrato do que essa igreja fazia. No verso de número 42, ele vai dizer assim: e eles perseveravam, ou seja, eles continuavam, eles eram firmes, eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Alguém pode olhar para esse versículo e dizer assim: pastor, eu vejo aqui que eles praticavam o ouvir do ensino dos apóstolos, eles praticavam a comunhão, o Espírito de Jesus neles fazia-os viver não apenas para ganhar o próprio pão, mas eles partiam o pão, e eles perseveravam numa coisa que hoje deveras é difícil para nós como corpo, nas orações. Mas pastor, onde está o culto? Onde está o louvor? Onde estão as músicas? Onde que está a adoração? Será que essa igreja não louvava? Essa igreja não tinha louvor, não tinha música? É verdade, irmãos, que o Novo Testamento vai dar menos ênfase à questão do culto, à questão da adoração, à questão do louvor, como o Antigo Testamento dá. No Antigo Testamento, a vida do povo de Deus girava de fato em torno do templo, em torno do culto, em torno da adoração. Mas isso não significa que não exista louvor, adoração, culto no Novo Testamento. Alguns observam, por exemplo, que alguns trechos do Novo Testamento, inclusive, eram hinos que essa primeira igreja cantava. Por exemplo, Filipenses capítulo 2, versos de número 5 a 11, é um hino primitivo. Uma das partes desse hino, você deve lembrar, dessa passagem, desse texto do apóstolo Paulo, que diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um hino que essa igreja do primeiro século entoava nas suas reuniões.
Suas reuniões, de fato, eram mais simples. As suas reuniões eram mais informais. As suas reuniões eram menos cerimoniais e mais carismáticas. Mas eles tinham seus hinos, eles tinham o seu louvor, como inclusive a gente vai ler no verso de número 47, que começa exatamente com essa afirmação, louvando a Deus. Verso 46, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus. E esse louvando a Deus se refere àquele eles, do verso de número 42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e acrescente aí, verso 47, louvando a Deus. Faziam todas essas coisas, ou melhor, o Espírito de Jesus, que agora estava neles, fazia todas essas coisas por meio deles, e uma delas era louvando a Deus. Então a pergunta, irmãos, que nós precisamos responder com base principalmente no Novo Testamento, porque nós somos a igreja do Novo Testamento. O que significa afirmar a igreja somos nós, também na adoração? Domingo passado nós vimos a igreja somos nós na oração. Mas a nossa pergunta hoje é: o que implica dizer na prática? Não na teoria. Na nossa prática de igreja, na nossa vivência como igreja. Afirmar a igreja somos nós. Também na adoração. Também no louvor. Também no culto. O que significa? Primeira verdade parece óbvia. Afirmar que a igreja somos nós também na adoração é afirmar que toda a igreja, sem exceção, sem qualquer distinção, até aqueles que dizem, pastor, eu não canto nem no banheiro, todos são chamados à adoração. Todos são chamados ao louvor. Todos aqueles em que o Espírito de Jesus habita é chamado ao culto do Senhor. Porque eu pergunto a você, Jesus louvava a Deus? Nós temos no Novo Testamento pelo menos 3 registros de Jesus louvando a Deus. Uma vez é quando ele se enche de alegria no Espírito e ele exclama: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios eruditos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Jesus louvando a Deus. Uma outra vez é quando Jesus vai multiplicar os pães, mas antes de multiplicar, ele faz questão de tomar aqueles pães nas mãos e olhar para o céu e dar graças. E uma terceira vez em que Jesus louva a Deus é num dia das suas maiores angústias. É na noite em que ele vai ser traído, ele sabe que vai ser traído. É na noite em que ele sabe que vai ser preso. É na noite em que ele sabe que vai receber um julgamento injusto e vai ser condenado. Eu me imagino nesse dia a minha dificuldade de me concentrar em qualquer tipo de louvor.
mas o texto vai dizer que nesse dia Jesus, junto com os seus discípulos, canta um hino. Sabendo tudo o que o esperava, ele tem estrutura emocional, espiritual, para chamar os seus discípulos e cantarem juntos um hino. Então Jesus louvava a Deus. E é claro que ele vai levar todos os crentes em que ele habita ao louvor a Deus. Isso não significa que todos os crentes são chamados para conduzir o louvor na igreja. Há pessoas que receberam o dom para isso, e é elas que devem se incumbir de nos conduzir ao louvor. Mas isso significa dizer que toda a igreja reunida em culto deve louvar o Senhor. Que nos nossos cultos deve haver pelo menos uma oportunidade em que todos se levantem e ergam louvores ao Senhor. E que quando isso acontece, a igreja sinaliza o céu. Ela se torna uma igreja profética. Porque ela mostra a todos os que estão presentes, sejam crentes ou não, o que vai acontecer. Porque lá no céu, não apenas os anjos, mas todos os santos e todos os remidos, sem exceção, louvam ao Senhor. É por isso que eu sei que não dá para fazer sempre, eu sei disso. Mas é por isso que eu acho tão significativo e tão bonito, quando o nosso coral está cantando, e diga-se de passagem, o nosso coral canta muito bem, mas eu acho de uma simbologia tão profunda, quando o maestro se volta para toda a igreja, e aí então toda a igreja se levanta e se une ao coral em um só louvor, e toda a igreja glorifica em louvor e canções e hinos a Jesus. Por quê? Porque é assim que vai ser no céu. Como vai dizer o Apocalipse de João, numa visão que João teve do céu. Vi no céu outro sinal. Os que haviam vencido a besta, a sua imagem, o número do seu nome, eles cantavam o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Então louvemos ao Senhor, irmãos. Quando nos reunirmos aqui, nos levantemos, erguemos as nossas mãos, erguemos as nossas vozes e louvemos ao Senhor, porque isso glorifica a Deus e aponta para, como testemunho para todos, como vai ser no céu. Então dizer a igreja somos nós também na adoração, significa dizer todos nós somos chamados, sem exceção, ao louvor do Senhor. Agora, em segundo lugar, significa afirmar também que todos nós como igreja somos chamados ao louvor do Senhor em todo tempo, em todo lugar e por tudo. Porque veja que o louvor, a adoração desses irmãos não se restringia ao culto, mas extrapolava o culto. Entrava nas casas, adentrava o dia a dia. O versículo 46 é que diz assim: e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus. Era um louvor que adentrava o dia a dia, e o dia a dia também se tornava motivo do louvor. Era louvor
pela comunhão, era louvor pelo pão que se podia repartir, era louvor por essa vida nova e singela que eles desfrutavam, era um louvor em todo tempo, em todo lugar e por tudo. E é claro que isso chamava a atenção. Porque você sabe que o comum não é louvar. O comum é murmurar. O comum não é agradecer. O comum é reclamar em todo tempo, seja qual for o lugar e por tudo. Esse é o comum. Reclamar, murmurar, em todo tempo, seja qual for o lugar e por tudo. Então, quando surge alguém, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, se vem essa pessoa louvando, agradecendo a Deus, em todo tempo, em qualquer lugar, e por tudo, isso vai chamar a atenção. E vai virar testemunho. É igual aconteceu com uma senhora chamada Sueli Mieco. Ela era missionária na Venezuela. E ela tinha um costume, todas as manhãs, varrer a calçada. Só que ela varria a calçada cantando louvores. E ela não sabia, mas uma vizinha chinesa a observava todas as manhãs. Ela varrendo a calçada e cantando louvores. Um dia, essa vizinha chinesa se aproxima dela e diz para ela: eu quero ter isso também. Eu quero ter essa alegria também. E aí foi então a oportunidade do testemunho, do anúncio de Jesus, da conversão daquela vizinha, que passa então a depois a ser membro da igreja chinesa naquele lugar. Eu confesso a você, irmãos, que eu ainda estou na escola do louvor. Se você também está ainda na escola do louvor junto comigo, então nós somos convidados a orar que o Senhor nos dê a graça de poder dizer como o salmista: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Que o Senhor nos dê essa graça. Em vez de sermos do povo que murmura e reclama, em todo o tempo, seja qual for o lugar e por tudo, o Senhor nos dê a graça de fazermos parte do povo que louva a Deus em todo o tempo, em todo lugar e por todas as coisas. Porque inclusive o apóstolo Paulo vai dizer que essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Eu estou na escola, mas eu faço essa oração. Agora, em terceiro, irmãos, dizer que a igreja somos nós, também na adoração, significa dizer que toda a igreja é chamada ao louvor, em todo tempo, em todo lugar, por tudo, e mais com uma vida que é um louvor e que leva outros ao louvor. Porque você veja que esses irmãos, eles louvavam a Deus, mas essa vida que era um louvor, não tinha efeito apenas na igreja, ela extrapolava a igreja. Porque o versículo 47 vai terminar assim: louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E em uma outra tradução, a sua pode estar assim: e caindo na graça
de todo o povo. Ou seja, nem todo o povo se unia a eles, mas os tinha em estima. Eles eram estimados, eles eram prezados, eles eram tidos em boa conta. E você sabe por que isso é interessante? É porque uma das reclamações do Senhor no Antigo Testamento é que os gentios blasfemavam do nome do Senhor por causa do povo do Senhor. Romanos 2:24 vai dizer assim: pois como está escrito, por vossa causa o nome do Senhor é blasfemado entre as nações. Por vossa causa, o nome do Senhor é blasfemado entre as nações. Ou seja, aquilo que a gente faz ou não faz, como povo do Senhor, pode levar outros ao louvor do Senhor ou à blasfêmia do nome do Senhor. É o moderno e ainda diz que é crente. Então eu faço algumas perguntas para todos nós. Começando por você, que é homem. Quando você, que talvez trabalhe em turno, deixa o seu posto de trabalho para que outro assuma, quando o outro chega e vê como você deixou, ele louva o Senhor? Você que é mulher, quando o seu esposo vê no final do mês o extrato do cartão, ele louva o Senhor? Ou ele peca? Você que é jovem e adolescente, quando a sua mãe entra no seu quarto, ela louva ao Senhor? Ou ela grita ao Senhor? Aí você vai dizer assim: ah, pastor, mas é assim, é em tudo assim? É em tudo, irmão. É em tudo. O culto que a gente presta aqui é só uma fração do nosso culto, que continua lá fora, em tudo que a gente faz, em tudo onde a gente coloca as mãos, tudo que a gente está fazendo lá fora é culto. Tudo que a gente faz ou não faz pode levar outros para mais perto de Deus, para o louvor do Senhor, ou não. É por isso que um dos pedidos que eu fiz essa semana é que a primeira coisa que se faça aqui, nos dias da semana, e que se inclua também os fins de semana, é que se varra a nossa calçada. Por quê? Eu não quero que ninguém, ao andar na calçada da igreja, peque. Pise em alguma coisa e peque. Eu quero que ao andar aqui na nossa calçada, as pessoas vendo a diferença, elas deem graças a Deus por isso. Porque não é isso que Jesus disse? Que os homens, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, o que significa dizer? A igreja somos nós também na adoração. Toda a igreja é chamada ao louvor, em todo tempo, em todo lugar, por tudo, e com uma vida que é um louvor e leva outros ao louvor.
A minha oração, irmãos, é que o nosso louvor aqui aponte sempre para o céu. Adentre a nossa vida no dia a dia e que leve outros ao louvor do Senhor, para a glória dele e o louvor do seu santo nome. Amém.